Boa noite, amigos. Mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade a estas palestras sobre o livro de Gênesis e não apenas o livro de Gênesis. Pois bem, a partir do livro de Gênesis nós vamos estudar muito da Bíblia. Quero dar as boas-vindas não apenas àqueles que aqui se encontram, mas sobretudo aos muitos que nos acompanham igualmente via internet. E eu sei que cada vez mais tenho conhecimento de pessoas que nos estão a seguir, de muitos sítios do país e também do mundo. Sei que, por exemplo, até de Vancouver, no Canadá, com 8 horas de diferença, nos estão a seguir. Pois bem, se alguém está lá em Vancouver, boa tarde para lá, aqui é boa noite, obviamente. Pois bem, é um privilégio nós podermos estar aqui e, mais uma vez, nós podermos abrir a palavra a Deus. Sei também que alguns membros da Igreja de Espinho estão a seguir-nos, enfim, em várias partes do país, também no Alentejo. Pois bem, para todos vós, bem-vindos uma vez mais. E como habitualmente, nós vamos tomar alguns minutos para dirigirmos uma prece ao nosso Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez nós te estamos muito gratos pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em teu nome. E, querido Pai, assim como tu nos tens guiado e conduzido através das verdades fundamentais da tua palavra ao longo destas últimas palestras, acreditamos que mais uma vez o teu Espírito se irá manifestar no nosso meio e tu nos irás ajudar a compreender estas grandes verdades que estão centradas em Jesus, o nosso Redentor. Ó bom Pai, mais uma vez queremos abrir a tua palavra e queremos fazê-lo sob a tua santa e divina direção. Vem, pois, acompanhar-nos e dirigir-nos. Te rogamos tudo e te agradecemos no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos amigos, eu gostaria de começar hoje onde nós terminámos ontem. Pois bem, lembram-se que ontem nós terminámos analisando o livro de Ruth, um pequeno livro que nós encontramos no Antigo Testamento, que tem apenas 4 capítulos, mas que é um livro muito importante. Tal como nós vimos ontem, pois bem, não se trata apenas de um livro com uma mera história. Trata-se de um livro que é essencialmente um livro profético. Lembram-se que nós vimos que, através desse livro, pois bem, nós podemos compreender que, através de aqueles enredos que nós vimos na história, pois bem, o que é que acontece? Acontece que, através daquela família que Satanás procurava destruir, pois bem, através dessa família veio a semente prometida. Estou a falar da família de Elimeleque, de Noemi, dos seus 2 filhos, que Satanás queria com que eles pudessem morrer à fome, lá na casa do pão, ou seja, em Belém, e vimos isso porquê? Porque nós vimos ontem, só estou a fazer um pequeno resumo, através de 3 histórias bíblicas, a história de Jó, aquela história dos reis Acabe e Josafá, lembram-se? E também sobre aquilo que Herodes queria fazer a Jesus. Nós vimos que, por detrás desses acontecimentos históricos, o que é que estava a determinar os acontecimentos históricos? Pois bem, o que estava a determinar os acontecimentos históricos era precisamente algo que estava a ocorrer aonde? Estava a ocorrer no mundo invisível. E aquilo que se passou no mundo invisível determinou aquilo que ocorreu no mundo visível. Pois bem, então foi sob essa perspectiva que nós procuramos compreender o livro de Ruth. E tal como eu tinha dito no primeiro dia, assim como no livro de Gênesis, as histórias que nós lá encontramos não são meramente histórias, também são, e em primeiro lugar são histórias, factos reais, e lembram-se de eu ter dito que o livro de Gênesis eu tomo e é para tomar como sendo literalmente histórico, em toda a sua descrição, mas o livro de Gênesis não é só história. Pois bem, naquelas histórias que vêm no livro de Gênesis encontramos o quê? Encontramos profecias. O livro de Gênesis é essencialmente um livro profético. E sabem que mais? Não só o livro de Gênesis, também muitas outras histórias e muitos outros livros do Antigo Testamento. E aquilo que nós vimos ontem é que o livro de Ruth, afinal, não é só um livro de história. Claro que relata algo que ocorreu historicamente, algo literal, mas através dessa história, o que é que nós vimos? Vimos uma profecia acerca de quem? Acerca de Jesus. Pois bem, aquela família era uma família que morava em Belém de Judá. E nós vimos que Belém significa a casa do pão, pois bem, começou a haver fome. E nós ontem descobrimos, através do livro de Jó, que quem está por detrás desses acontecimentos negativos, quem é? Sempre o mesmo, Satanás, exatamente. Pois bem, foi ele que levou, assim como tinha levado a haver uma grande fome nos dias de José, para que a família de Jacó pudesse desaparecer do mapa.
Pois bem, aqui ele quis provocar uma fome em Belém de Judá. E porquê? Porque ele já sabia, através daquela declaração que ele ouviu a Jacó proferir, que Jacó proferiu ao seu filho Judá, que o cetro não se herdaria de Judá. E era precisamente em Judá que, segundo essa profecia, iria nascer a semente prometida. Então, naquele momento, no momento em que decorre a história de Ruth, Satanás já sabia que era de Judá que haveria de vir a semente prometida. E então ele começa a analisar bem as famílias de Judá e certamente que ele viu alguma coisa de especial naquela família. Então ele procura fazer com que essa família morra à fome. Pois bem, eles, para não morrer à fome, resolveram emigrar. Emigraram para onde? Para Moab, uma das nações mais terríveis e ímpias que havia naquela altura. E aí Satanás ficou também contente porque pensou, ok, não os consegui fazer morrer à fome, eles agora vão para Moab e lá misturam-se com os pagãos, vão-se corromper espiritualmente, missão cumprida. Bom, ele não teve que esperar muito, entretanto Elimeleque morreu, entretanto os 2 filhos casam com moabitas, e ele aí deve ter ficado todo contente, foi assim que ele corrompeu a linhagem de Sete, foi assim que ele corrompeu a linhagem de Sem, foi assim que ele corrompeu mais tarde, já muito depois da história de Ruth, também o povo de Israel. Pois bem, aqui ele pensou, pois bem, estes 2 filhos, pois bem, eles vão se corromper. E não teve que esperar muito tempo, os 2 filhos morreram sem deixar descendentes. O que ele não sabia é que de uma dessas moabitas viria alguém muito especial. Alguém que tomou a decisão de livre vontade de fazer do povo de Israel o seu povo e do Deus de Israel o seu Deus. Estamos a falar de Ruth. E nós vimos ontem, reparem que o livro de Ruth, podemos dizer que é um livro com uma história de amor. Eu pergunto, vocês já viram alguma vez uma história de amor terminar com uma genealogia? É assim que termina o livro de Ruth. E a pergunta que eu faço é, porquê que uma história de amor termina com uma genealogia? O que é que a genealogia tem ali? Pois bem, tem ali algo de muito importante. Vamos lá rever novamente. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. E vamos ler os versículos 17 a 22. As vizinhas lhe deram nome dizendo, portanto, ao menino que nasceu de Ruth, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. E o resto da genealogia nós encontramos em Mateus, capítulo 1, já vimos ontem, vamos ver outra vez, Mateus, capítulo 1, e aqui em Mateus, capítulo 1, nós encontramos então o resto da genealogia. Mateus, capítulo 1, e nos versículos 5 e 6 lemos, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E agora a minha pergunta é, onde é que termina esta genealogia? Querem ver comigo? Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O plano de Satanás, que era corromper esta família, para que dessa família especial, que ele via algo de especial nessa família, não viesse a semente prometida, pois bem, o plano de Satanás foi arredado, foi perturbado pelo Senhor e, pois bem, do plano que procurava fazer com que dessa família não viesse a semente prometida, pois bem, dessa mesma família veio a semente prometida através de Ruth. E, na realidade, nós podemos dizer que, em vez de ser Satanás que mandou esta família para Moab, na realidade foi Deus que enviou esta família para lá, porque se esta família não tivesse ido para lá, não teriam resgatado Ruth, que era uma alma sincera que estava naquele país de Moab. E Ruth vai ter o seu nome inscrito na genealogia humana de Jesus Cristo.
Isto é fantástico. O que é que nós podemos então concluir? Que por detrás dos acontecimentos que nós vemos na história visível, há então algo que se passa no mundo invisível. E aquilo que se passa no mundo invisível no tempo do Antigo Testamento é Deus a trabalhar, a fazer tudo para fazer com que a semente prometida venha ao mundo e Satanás, por outro lado, a fazer tudo para impedir que essa mesma semente prometida venha ao mundo. Estão a entender? É à luz disto, que é nada mais, nada menos do que uma amplificação de Gênesis 3,15, que nos permite dar o grande quadro, a grande moldura que nos permite compreender todo o Antigo Testamento. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos estudar um bocadinho melhor e ainda com base no livro de Ruth, as leis de redenção que havia no antigo Israel. Porque essas leis de redenção não eram leis que foram inventadas, enfim, leis humanitárias, leis sociais. Não, elas tinham uma intenção. E na realidade, essas leis de redenção, elas apontavam também para a grande redenção que Jesus iria operar em nosso favor. Nós ontem já vimos, e permitam-me poder ler mais uma vez, Levítico, capítulo 25, Levítico, capítulo 25, e versículo 25 igualmente. Levítico, capítulo 25 e versículo 25. O que é que nos diz aí? Levítico, capítulo 25 e versículo 25. Isto era no caso de algum israelita ter vendido o seu património e então, por qualquer razão, por ter empobrecido, reparem o que diz o texto, Levítico 25, 25, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu quem? O seu resgatador, seu parente, eu quero que vocês tomem atenção a isto que diz aqui. Seu quê? Seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Quem é que era a pessoa ou as pessoas que tinham o direito de resgatar? Tinham que ser o quê? Um parente. Fixem isso, por favor. Vamos mais à frente no mesmo capítulo 25, nos versículos 48 e 49, ler. Portanto, se para além de ele ter vendido as suas propriedades, ele se tivesse vendido a ele próprio como escravo, pois bem, funcionava o mesmo processo de redenção. Querem ver aqui? Levítico 25, capítulo 25 e versículos 48 e 49. Depois de haver-se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou seja, um parente. Ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Quem era Boaz em relação a Ruth? Lembram-se? Era quê? Era parente de Elimeleque. E como Elimeleque era o sogro de Ruth, então, portanto, havia ali uma ligação de parentesco entre Ruth e Boaz. E eu ontem vos perguntei se foi por acaso que Ruth, quando decidiu, porque ela tinha chegado do seu país natal, juntamente com a sua sogra, em que condição é que elas vieram? Vinham bem recheadas de bens? Não, vinham numa condição a mais paupérrima possível. E quando elas chegaram novamente a Belém, pois bem, felizmente, era tempo da colheita, e então elas pensaram, bom, não vamos morrer à fome. E então, até foi por iniciativa de Ruth, ela certamente que conhecia as leis do país através da sua sogra, então ela foi para um campo porque, na sua ideia, ela iria poder recolher algum do cereal que os ceifeiros estavam a ceifar. Sabem que era uma lei em Israel que os ceifeiros não podiam ceifar tudo, tinham que deixar alguma coisa para os pobres. Então ela foi. E para que campo é que ela foi? Para Boaz. Já agora, venham ver comigo um pormenor interessante. Em Ruth, no capítulo 4, ontem não tivemos tempo de ver esse pormenor, mas gostaria de partilhar agora este pormenor convosco. Em Ruth, no capítulo 4, e logo no versículo 1, e já agora, antes de ler aqui no capítulo 4 e a partir do versículo 1, deixem-me só ler um outro versículo no capítulo 3. No capítulo 3 e no versículo 14, lemos assim: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que vem mulher à era. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e seguro. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade.
Chegando à cidade, peço desculpa, vamos ler o capítulo 4, versículo 1, exatamente. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado, porque havia um outro, ou seja, havia um outro que estava em melhores condições de poder resgatar a Ruth e a sua família do que Boaz. Então Boaz, que neste momento já se tinha agradado de Ruth, sobretudo por ver quão humilde e trabalhadora aquela jovem era, e provavelmente não só, devia ser também uma mulher bonita, e ele agora já estava certamente enamorado dela, mas ele pensou, bom, mas eu ainda não tenho o direito de a recuperar. Eu quero falar com aquele que, em primeiro lugar, tem esse direito. Era um homem honesto. E então ele vai fazer o seguinte, é o que diz o capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Era assim que se fazia em Israel, sempre com testemunhas. Isto era a melhor forma de fazer uma escritura. Isto era o notário da época. Portanto, eram as testemunhas, para que tudo ficasse claro. E não pudesse haver aqui, portanto, a palavra de um contra o outro. E este homem queria todas as coisas feitas de forma clara, transparente. Então ele diz assim, Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, ou seja, aquele que tinha a prioridade, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Que se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu, depois de ti. Ou seja, ele estava em segundo lugar. Respondeu ele, eu a resgatarei. Agora reparem, eu esqueci-me de dizer, uma das coisas que havia também uma lei em Israel era, por exemplo, se uma mulher tinha casado com um homem e se esse homem tinha morrido e ela tinha ficado viúva e não tinha descendentes, um irmão desse homem teria que a tomar como mulher, para dar continuidade ao nome, portanto, do falecido. E aqui, portanto, esta mulher, Ruth, era claramente alguém que era uma viúva, portanto, o marido tinha morrido, não tinha deixado descendentes, e sobretudo os descendentes era descendente do sexo masculino, e então ele diz assim, ok, se queres resgatar o terreno, muito bem, mas olha, vais ter que casar também com Ruth. E agora reparem como é que ele vai reagir. Querem ver? Versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva. Para quê? Para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança, provavelmente. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Por outras palavras, sabe o que é que este homem disse? Bom, eu não me importo resgatar o terreno, mas quanto a casar com Ruth, não. Sabem porquê? Porque ele não era o homem certo para Ruth. O homem certo era Boaz. E agora reparem, versículo 6. Então disse o resgatador, versículo 7, perdão. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, ou seja, aos homens da família. Ele aqui menciona todos os nomes. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja que exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade, disto sois, pois, testemunhas. Todo o povo estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Todos ficaram contentes com o desfecho final. Ficou Boaz, ficou certamente Ruth e todo o povo, e até aquele que tinha a prioridade no resgate ao
ceder o lugar, também ficou satisfeito, ficaram todos satisfeitos. Pois bem, e desta mulher, desta moabita, vai vir então quem? Jesus Cristo. Ora bem, o que é que nós aprendemos destas leis hebraicas de redenção? Aprendemos algo muito importante acerca do nosso resgatador. Não se esqueçam que Gênesis 3,15, que é o nosso texto, por assim dizer, base de toda esta série de palestras, Gênesis 3,15 indicava que Deus haveria de enviar alguém para fazer o quê? Para vencer lá onde Adão tinha perdido a batalha com Satanás. Agora reparem, o que é que acontecia em Israel com estas leis de resgate? Pois bem, estas leis de resgate era quando alguém se tinha vendido, ou tinha vendido todas as suas propriedades, ou inclusivamente se tinha vendido a si, por quaisquer problemas ou dificuldades na vida, e agora, depois de se ter vendido a si a tudo quanto tinha, pois bem, alguém podia resgatar. Mas esse alguém, como vimos, tinha que ser quem? Tinha que ser um parente próximo. Agora a minha pergunta é, em relação à humanidade, havia alguém na raça humana que pudesse resgatar-nos? A Bíblia diz-nos em Romanos 3,10 que todos que... não há justo nenhum sequer. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia alguém dentro da raça humana que nos pudesse resgatar? É evidente que não. Bom, agora antes de prosseguir eu gostava de fazer uma pergunta e tenham atenção na forma como respondem. Jesus, antes de vir a este mundo, era ele um parente próximo de nós? Sim ou não? O que é que acham? Vocês responderam bem. Reparem, Jesus, antes de ter assumido a natureza humana, ele não pertencia à família humana. A que família é que ele pertencia? À família divina. Deus era divino. Reparem, lembram-se daqueles textos que nós vimos comparando Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois comparamos com João 1:1 e 3, que também diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o Criador, portanto, era Deus. E Deus, nós vimos através da comparação de Gênesis 1 com João 1:1 e 3, era Jesus Cristo. Mas João 1:14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de Jesus ter assumido a forma humana, ele não era um parente próximo. Mas na raça humana também não havia ninguém que estivesse à altura de poder quê? De nos poder resgatar, porque todos nós estávamos escravizados. Todos pecaram. Todos passaram a ser escravos de Satanás. Agora precisaríamos de alguém que nos resgatasse. Mas quem era esse alguém? E foi por essa razão que Jesus teve necessariamente que se tornar um parente próximo da raça humana. A pergunta é, como é que Jesus se tornou um parente próximo da raça humana? Assumindo a natureza humana. Porque antes de assumir a natureza humana, Jesus não era humano, era o Criador do ser humano. Mas o Criador está muito acima das suas criaturas, certo? Pois bem, Jesus Cristo pertencia, repito, à família da divindade, à família da Trindade, certo? Ora bem, agora a pergunta é, que tipo de natureza humana Jesus tomou? Quão baixo ele teve que descer para se tornar nosso parente próximo? Será que ele teve que tomar apenas a natureza de Adão antes da queda ou teve que tomar a natureza de Adão depois da queda? Bom, se Jesus tivesse que resgatar apenas Adão, talvez fosse uma coisa, mas Jesus não veio apenas para resgatar Adão, veio para resgatar todos os descendentes de Adão. E em que condição é que nós estamos hoje? Nós estamos numa condição de ter uma natureza quê? Uma natureza pecaminosa. Então era necessário que Jesus assumisse o quê? Assumisse a nossa natureza. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8 e versículo 3. Romanos capítulo 8 e versículo 3 diz o seguinte: porquanto, deixem-me ler a partir do versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é um dos meus textos preferidos na Bíblia. Porquê? Porque nos dá uma garantia magnífica.
Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E agora reparem o que diz o versículo 3. Porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho como? Em semelhança de quê? De carne santa. De carne de pecado, de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vamos ver um outro texto em Hebreus, no capítulo 2, e nos versículos 14 e 15, Hebreus 2, 14 e 15, lemos o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para quê? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão toda a vida. E mais à frente, nos versículos 17 e 18, lemos o seguinte: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Bom, como é que Jesus veio então? Teve que assumir a natureza humana. E teve que assumir a natureza humana na sua condição pecaminosa, ou seja, na condição de Adão depois da queda. Porquê? Porque ele veio não apenas para resgatar Adão, veio para resgatar todos os descendentes de Adão. E os descendentes de Adão, em que condição é que eles estão? Numa condição pecaminosa. Portanto, Jesus teve que vir ao ponto baixo onde a humanidade chegou. Bom, agora há um outro dado muito interessante que eu gostaria de partilhar convosco. Vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, e vamos ver aí algo interessante. Mas, já agora, antes de lermos este Lucas 1, vamos ver em Lucas 3 e no versículo 38. Deixem-me ler em primeiro lugar este texto. Lucas, capítulo 3 e versículo 38. Reparem, é também na genealogia de Jesus. Mateus apresenta uma genealogia, Lucas apresenta uma outra. Já agora, deixem-me ler o início desta genealogia, depois é que vamos ler o fim. Lucas 3, 23 diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Passemos agora ao versículo 38. Onde é que termina esta genealogia? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. E Adão é filho de quem? Filho de Deus. Porquê que é dito que Adão é filho de Deus? Porque foi quê? Foi criado por Deus. Em que condição é que Adão saiu das mãos de Deus? Numa condição pecaminosa ou numa condição perfeita? Perfeita. Agora venham comigo ver Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Não se esqueçam que Adão é chamado filho de Deus, exatamente. Agora Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, é o anjo a falar com Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer... Quem é o ente santo que havia de nascer de Maria? Jesus. E agora repare o que é que o anjo diz a Maria. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de... É a mesma expressão que é usada para Adão? Eu pergunto, quando Jesus nasceu, tinha alguma semelhança com o Adão quando foi criado? E que foi criado como? Foi criado numa condição que? Perfeita. Então o que é que isto significa? Que Jesus na sua humanidade assumiu uma natureza pecaminosa, mas havia algo nele, havia algo em Jesus que se assemelhava igualmente ao Adão antes da queda. Porque de Adão é dito que ele foi filho de Deus, ele foi filho de Deus quando saiu das mãos do Criador perfeito, e de Jesus também é dito que ele era filho de Deus. E aliás, no facto de Jesus ser filho de Deus e Adão ser filho de Deus, isto prova que Jesus era o segundo Adão. E o segundo Adão veio para recuperar aquilo que o primeiro Adão tinha perdido. Estão a ver isto? Agora, estamos a falar da humanidade de Jesus, mas para além da humanidade de Jesus, Jesus nunca deixou de ser quem?
nunca deixou de ser Deus. Venham comigo a Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, e nos versículos 8 e 9, aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência em termos muito fortes, dizendo o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele quem? Nele Cristo, habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Eu pergunto, vocês lembram-se daquela história que nós encontramos no livro de Gênesis? Lá está, é uma história, sim, porque se refere a um acontecimento que foi histórico, mas ao mesmo tempo é uma profecia. Já ouviram falar na escada de Jacó? Aquela escada com que Jacó sonhou? Bom, na realidade não é a escada de Jacó, é a escada do Senhor. O que é que essa escada significa? Venham comigo a João capítulo 1. João capítulo 1. Pois o próprio Senhor Jesus deu a interpretação do que significa essa escada. A propósito, lembram-se o que é que Jacó viu nesse sonho? Nessa escada, exatamente, havia quê? Anjos subindo e descendo, certo? Agora venham comigo a João. João capítulo 1. E aqui em João, no capítulo 1, e no versículo 51, lemos o seguinte: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus que subindo e descendo sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Quem é que o próprio Jesus disse ser a escada? Ele próprio. E sabe o que é que a escada era um símbolo? De Jesus que faz a ligação entre a terra e o céu. A base da escada representa a sua humanidade, que veio até cá embaixo mesmo. O topo da escada representa a sua divindade. Ele nunca deixou de ser de Deus. E é Jesus que faz a ponte entre o abismo, entre a terra e o céu. É Jesus que é o representante do homem junto do Pai e é Jesus que é o representante do Pai junto da raça humana. Está claro este ponto? Jesus é a ponte que faz a ligação. Pois bem, Jesus então é ao mesmo tempo Deus e é também homem. E homem, ele assumiu a nossa natureza pecaminosa, mas como vimos, em algum ponto ele também era semelhante a Adão antes da queda. Não vou demorar mais sobre esse assunto, nós vamos avançar. Ora bem, agora uma questão fundamental é a seguinte: como é que nós nos podemos tornar filhos de Deus? Há uma compreensão muito errónea da parte de algumas pessoas que acham que todas as pessoas que vivem à face do planeta Terra são filhos de Deus. Deixem-me dizer-vos claramente, se bem que essa ideia possa parecer muito simpática, ela é incorreta. Nem todos são filhos de Deus os que habitam neste planeta. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Pois bem, venham comigo a João, capítulo 1. Estamos aqui, vamos só virar a página para trás, João, capítulo 1, e nos versículos 12 e 13 vamos ver o que é que aqui nos é dito. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos quê? O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que então recebe o poder para ser feito filho de Deus? Aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Quem é que nasce do sangue? Todos nós nascemos do sangue. Nem da vontade da carne, igualmente para nós, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já aqui falámos, por exemplo, de Ismael e de Isaac. Estes dois irmãos que simbolizam o quê? Duas classes de pessoas. Aqueles que nasceram da carne, como Ismael, e aqueles que nasceram do Espírito, como Isaac. Pois bem, apenas aqueles que nasceram do Espírito, esses e só esses são filhos de Deus. Agora reparem, nós não somos filhos de Deus na mesma medida em que Jesus é filho de Deus. Vocês dirão, como assim? Sabem, o próprio apóstolo João, no seu Evangelho, ele usa dois termos quando se refere ao Filho de Deus ou a nós como filhos de Deus. Por exemplo, quando ele se refere a Jesus, ele usa um só termo e não usa esse termo em mais lado nenhum. E esse termo é o termo uios, de onde vem a palavra filho, uios. Esse termo só aplica a Jesus.
Ao passo que, quando se refere a nós como filhos de Deus, usa outro termo no grego, o termo teknos. O que é que acham que João quer fazer passar como ideia? Nós não somos filhos de Deus na exata medida em que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então a pergunta é, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? É simples. Venham comigo ver um outro texto. Hebreus capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor de quem? O autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E agora reparem, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Bom, deixem-me explicar então como é que isto se passa. Reparem, nenhum de nós tem a capacidade ou o poder de chegar junto de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, tu tens que me aceitar. E o Senhor vai dizer: aceitar? Mas quais são os méritos que tu tens para que eu te aceite? Todos nós, se nos apresentarmos diante de Deus, qual é, digamos, a sentença que o Senhor pronuncia sobre cada um de nós? Morte eterna. Não temos hipótese. Porque todos nós somos quê? Somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas houve alguém, e só um, que viveu uma vida perfeita. E já agora, por falar na vida perfeita de Cristo. Sabem que muitas vezes nós enfatizamos tanto a morte de Cristo, e fazemos bem em enfatizar, porque a morte de Cristo foi uma morte sacrificial, mas não deixa de ser importante referir a importância da sua vida perfeita. Se Jesus não tivesse vivido uma vida perfeita, ou seja, uma vida sem pecado, a sua morte não teria tido valor absolutamente nenhum. A sua morte só teve valor porque ele viveu uma vida totalmente perfeita. E sabem uma coisa? Isto aqui era já revelado nos antigos sacrifícios. Porque quando um pecador chegava com um cordeiro ou com um animal para ser imolado, uma das funções dos sacerdotes que estavam de serviço, sabem qual era? Era examinar cuidadosamente aquele animal para ver se tinha o mínimo defeito. Se tivesse defeito, tinha que ser rejeitado. Não poderia ser sacrificado. A minha pergunta é: porquê que o sacerdote examinava cuidadosamente o animal para ver se tinha algum defeito? E se tivesse algum defeito não podia ser sacrificado? Porquê? Porque esse animal apontava para quem? Apontava para Jesus, que tinha que ser um cordeiro quê? Sem defeito, sem mácula. Portanto, Jesus, quando ofereceu a sua vida em sacrifício, esse sacrifício só teve valor porque Jesus, antes da sua morte, viveu uma vida quê? Uma vida perfeita, sem mácula, sem mancha. E então, porque a sua vida era uma vida sem mácula, sem mancha, agora o seu sacrifício foi aceite. E esse sacrifício foi, na realidade, um sacrifício expiatório. Compreendem este ponto? Ora bem, então, quando Jesus viveu a sua vida perfeita, e finalmente, depois de ter vivido a sua vida perfeita, se ofereceu como vítima sacrificial, ele agora tem méritos para se apresentar diante do Pai e dizer assim: Pai, eu tenho um novo irmão. E o Pai pergunta: qual é o teu novo irmão? Chama-se Paulo Cordeiro. Então se o Paulo Cordeiro é teu irmão e se tu és o meu filho, então ele também é meu filho. Ou seja, eu torno-me filho de Deus por intermédio do facto de me tornar irmão de quem? Irmão de Jesus Cristo. Ou seja, não me torno filho de Deus diretamente indo a Deus, porque não tenho qualquer mérito em mim. Eu torno-me filho de Deus por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, que se apresenta diante do Pai e diz: Pai, tenho um novo irmão. E o Pai diz: ok, se tu és o meu filho e se o Paulo é teu irmão, então ele também é meu filho. É assim que as coisas funcionam. E é este texto aqui em Hebreus que nos diz que nós somos irmãos de Jesus. E que Jesus não se importa de nos chamar o quê? Não se importa de nos chamar irmãos. Pois bem, o que é que o ser humano tinha perdido quando caiu? Vamos ver um texto que há bocadinho não vimos e eu gostava que ainda pudéssemos ver em Romanos, no capítulo 6,
e no versículo 16. Romanos capítulo 6 e versículo 16. Ora bem, diz aqui então este texto em Romanos 6,16: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? De quem é que Adão e Eva se tornaram servos quando fizeram a vontade de Satanás? Obviamente, a resposta é óbvia. Tornaram servos de quem? De Satanás? Então, a partir desse momento, eles venderam-se e, portanto, tornaram-se escravos. Estão-se a recordar das leis de redenção em Israel? Quando alguém se vendia, tornando-se assim escravo daquele que o tinha comprado? Será que isto reflete a condição da humanidade? Sem dúvida nenhuma. Estão a ver porque é que estas leis existiam em Israel? Tinham algum propósito? Claro que tinham. Qual era o propósito? Ensinar o plano da redenção ao povo de Israel no passado. Para que eles compreendessem o grande plano da redenção através destes pequeninos planos da redenção, digamos assim. Destes planos da redenção das famílias humanas. Através destes planos da redenção das famílias humanas, eles poderiam alcançar a compreensão do grande plano da redenção. Então, a partir do momento em que ficámos escravos de Satanás, nós precisávamos de alguém para nos resgatar. E estes resgatadores, tal como Boaz, são um tipo de quem? Um tipo de Cristo. Então, no livro de Ruth, nós temos não apenas uma história, como eu disse, temos uma profecia acerca de Jesus Cristo, o nosso grande resgatador, que iria pagar o preço para nós sermos quê? Para nós sermos resgatados. Pois bem, meus amigos, vamos ler um outro texto no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, e aqui nós vamos ler algo muitíssimo interessante. Gálatas capítulo 3 e versículos 26 a 29. E reparem, aqui o apóstolo Paulo a confirmar a conclusão a que nós já chegamos. Gálatas capítulo 3 e versículos 26 a 29. Diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós? Não importa quais são as pessoas? Não. O que é que Paulo diz logo a seguir? Todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Qual é a cerimónia legal pela qual nós nos tornamos filhos de Deus, segundo o apóstolo Paulo? A cerimónia do batismo, de que nós iremos falar mais tarde neste seminário. E agora repare o que ele diz ainda nos versículos 28 e 29. De sarto não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, agora reparem, eu gosto muito deste texto. E se sois de Cristo, também sois quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau! Quem é que nós somos então? Herdeiros segundo a promessa. Descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão através de quem? Através de Jesus Cristo. Por falar em Jesus Cristo, sabem que há textos na Bíblia que são, no mínimo, estranhos, entre aspas. E um desses textos que eu gostaria de vos mostrar está em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, no capítulo 22. E no versículo 16. É o próprio Senhor a falar, o próprio Senhor Jesus, e diz algo que aparentemente é estranho. Reparem bem o que diz aqui. Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, Jesus está a falar, eu sou, reparem que ele diz muitas vezes eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou. Quem é que falou lá na sarça ardente a Moisés e disse eu sou o que sou? Jesus Cristo. E aqui ele também diz eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bom, vocês não veem aqui algo de estranho? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Bom, o que é a raiz? É aquilo que dá origem a qualquer coisa. Geração é aquilo que descende. Faço-vos uma pergunta. Posso eu ser o pai do meu filho
e filho do meu filho? Isto é uma pergunta ridícula. Como é que Jesus pode ser, por um lado, a raiz de Davi e, por outro lado, a geração de Davi? Ou seja, por um lado, ele é o pai de Davi, por outro lado, é filho de Davi. Como é que é? Então, mas é pai ou é filho? É as duas coisas. Como é que nós explicamos isso? Através da tal escada. É que Jesus, como Deus, é pai de Davi, porque é o criador de Davi. E como homem, ou seja, como nosso parente próximo que ele assumiu, ele é filho de Davi, porque descende da descendência de Davi. É assim que nós temos que compreender. Portanto, aqui vemos as duas naturezas em Cristo. A natureza divina, por um lado ele é Deus, é o Criador, e por outro lado ele é igualmente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. E por falar ainda sobre Jesus ser o Deus e ao mesmo tempo homem. Vamos a Mateus capítulo 1. E agora reparem aqui em Mateus capítulo 1, e no versículo 1 começa por dizer o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e mais filho de quem? Filho de Abraão. Bom, sabem que Jesus um dia estava em diálogo com alguns judeus e deu-lhes uma resposta que eles não gostaram nada de ouvir, até ficaram furiosos com isso. Vou-vos recordar isso. Está no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, e vamos ler o versículo 58. Bom, deixem-me ler a partir do versículo 56. Jesus diz assim a eles: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando Jesus disse isso, eles ficaram completamente baralhados e fazem esta pergunta. Perguntaram-lhe, pois, versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus vai responder, versículo 58, respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão já tinha existido há 2000 anos atrás, antes de Jesus vir à Terra. E Jesus vai dizer a eles: antes que Abraão existisse há 2000 anos atrás, eu, que ainda não tenho 50 anos, já existia. Eles ficam doidos. E sabem porquê ficam doidos? Porque eles não queriam reconhecer o quê? A divindade de Jesus. Esse era o problema. Então, afinal, Jesus é pai de Abraão ou é filho de Abraão? É as duas coisas também. Assim como ele era pai de Davi, filho de Davi. O que é que isto indica? Jesus é Deus e como Deus é pai, é o criador de Abraão e o criador de Davi, e por outro lado é igualmente filho. É filho de Abraão e filho de Davi, porque assumiu a natureza humana, tornou-se um parente próximo, para assim poder quê? Resgatar-nos. Se ele não se tivesse tornado nosso parente próximo, poderia haver resgate? Não poderia. Jesus teve necessidade de se tornar o nosso parente. E, meus amigos, fiquem com esta noção. E é essa a noção que eu quero que fiquem do livro de Ruth. O livro de Ruth, onde conta aquela história do resgate daquela família, nomeadamente de Ruth e da sua sogra, de Noemi. Pois bem, o resgate que Boaz comprou é é uma ilustração do grande resgate que Jesus iria efetuar pela humanidade. Não foi abençoado o povo de Israel por ter estas leis? Através destas leis eles poderiam compreender aquilo que viria? Bom, eu diria, ainda mais abençoados somos nós. Porque eles apenas podiam contemplar o resgate através de imagens. Imagens que eram corretas, verdadeiras, mas eram imagens mesmo assim. Pois bem, nós agora podemos contemplar a realidade como algo que está no passado. Bom, se eles foram beneficiados, creio que nós ainda estamos numa posição mais avantajada, certo? Portanto, Jesus teve que se tornar necessariamente um de nós, um parente próximo. E ao fazer isso, ele cumpriu na plenitude, na totalidade, com as leis hebraicas de resgate. Pois bem, como é que nós podemos então nos aproximar de Deus? Através de Jesus Cristo. E vamos ler em João, no capítulo 14 e no versículo 6, uma famosa declaração de Jesus. João, capítulo 14 e versículo 6. Creio que este é um dos versículos mais conhecidos de todos os cristãos, se bem que talvez às vezes possam não compreender toda a profundidade desta afirmação solene de Jesus. Pois bem, aqui Jesus disse, João 14, 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem?
senão por mim. Ele é a escada. Ele é a ligação. Ele é a ligação entre a humanidade perdida e Deus. Bom, Ele também é Deus, mas para além de ser Deus, tornou-se igualmente um parente próximo. Tornou-se nosso irmão. E nós, ao recebermos-lo a Ele, tornamos-nos irmãos dele, e ao nos tornarmos irmãos de Jesus, tornamos assim como filhos de Deus. Um outro texto, 1 Timóteo capítulo 2, e no versículo 5 lemos o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, que é homem. Porquê que acham que o apóstolo Paulo enfatiza essa palavra? Cristo Jesus, homem. Bom, o mesmo apóstolo Paulo que também disse, como já vimos em Colossenses, não vos deixais enredar por vãs subtilezas e por filosofias, porque nele habitava corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. E aqui ele diz, o mediador era que Cristo Jesus, homem. Porquê? Porque se ele não tivesse tornado homem, poderia ele ser um mediador? Já vimos que não. Segundo as leis hebraicas de resgate, tinha que ser um parente próximo. Está claro este ponto? E, finalmente, um outro texto. Tinha um em mente, que agora me esqueci, não faz mal. Vamos terminar com Gálatas, capítulo 4, e versículo 4 a 6. Gálatas, capítulo 4, e versículos 4 a 6. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Já vimos este texto, que é um texto que indica que Jesus iria vir, e veio realmente. E agora reparem o que diz os versículos 5 e 6. Para resgatar os que estavam sob a lei. Pergunta, o que é que quer dizer isto, resgatar os que estavam sob a lei? Quem é que está sob a lei? Sob a lei em que sentido? Sob a condenação da lei. Reparem, quando eu transgrido, por exemplo, uma lei de trânsito, eu estou sob a condenação dessa lei. E, portanto, aqui Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei, subentendido sob a condenação da lei. Pergunto, quem é que estava sob a condenação da lei? Todos nós. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Já repararam aqui no termo adoção? E talvez esta noção ajude a compreender a tal diferença que há entre o facto de Jesus ser filho de Deus e nós também sermos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus de forma legítima. Nós somos filhos de Deus porquê? Porque fomos adotados na família divina. Está claro este ponto? E agora reparem o versículo 6. E porque vós sois filhos, adotados, mas reparem, quando um casal adota um filho, normalmente não anda a dizer, bom, este é o meu filho adotado. Não, é o meu filho. Aquela criança, ou aquele jovem, ou jovem, pode, portanto, gozar de todos os privilégios de um filho legítimo. É o que se passa connosco. Mas fomos adotados. E agora reparem, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Podemos nós clamar, Abba, Pai? Podemos. Porquê? Porque somos filhos. E agora sim, há bocadinho, desculpem, tive uma branca. 1 de João, capítulo 13, versículos 1 e 2. Agora recordo-me do texto que há pouco queria ler convosco. 1 de João, capítulo 3, e versículos 1 e 2. 1 de João, capítulo 3 e versículos 1 e 2. Não tinha aqui este texto nas notas e, entretanto, esqueci-me dele. 1 de João, capítulo 3 e versículos 1 e 2. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados quê? Filhos de Deus. E agora reparem. E, de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E agora reparem o que diz o versículo 2. Amados, agora... Que palavra é esta, agora? O que é que isso significa? Este é um advérbio de tempo que significa que, antigamente, o que é que éramos? Não éramos filhos de Deus. Agora somos. Se agora somos, quer dizer que antes não éramos. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uau! Agora somos filhos de Deus. E eu repito, como é que nós podemos ser filhos de Deus? Tornando-nos irmãos de Jesus. Desse Jesus que, sendo Deus, sendo igualmente o nosso Criador, João 1:1, comparado com Gênesis 1:1, Ele assumiu a nossa natureza, desceu até onde nós estávamos para se tornar o nosso parente próximo, cumprindo assim com as leis da redenção hebraicas, para se tornar o nosso resgatador, para nos resgatar do escravo ao qual nós nos tínhamos vendido. E como não havia nenhum ser humano entre a raça humana que nos pudesse resgatar, tinha que vir alguém do exterior. Mas esse alguém que vinha do exterior tinha que se tornar como um de nós, como um parente. E ele assumiu a natureza humana, tornou-se como um de nós, e ao se tornar um de nós, pôde dizer, ok, se me quereis aceitar, vós vos tornais meus irmãos, e ao vos tornares meus irmãos, sois adotados na família divina como filhos. Sois meus irmãos e assim o Pai vos reconhece como filhos. Meus amigos, esta é a única via que nós temos para encontrar salvação. Está em Jesus Cristo, aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Está a ficar um bocadinho mais claro todo este processo? Que Deus nos ajude a compreendermos à medida que nós avançamos no estudo da Sua Palavra. Ficamos por aqui e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco nesta noite. Obrigado porque Tu nos falaste mais uma vez através da Tua Palavra e nos ajudaste a compreender este grande plano da redenção. Ó Senhor, muito obrigado porque um dia, Senhor, Tu, sendo Deus, não julgaste como usurpação ser igual a Deus, mas Tu assumiste a forma de um servo. Tomaste a nossa natureza sobre Ti para que pudesses vir ocupar o nosso lugar. Antes disso, vieste viver uma vida perfeita, vida que nenhum de nós alguma vez poderia ter a capacidade de viver. Tu viveste e finalmente Te ofereceste em sacrifício de remissão para poderes apagar os nossos pecados e nos concederes a crédito essa Tua vida justa a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fizeste e certamente continuarás a fazer por nós. Obrigado por termos estado aqui esta noite e por Tu teres estado connosco. Continua a conduzir-nos aqui noite após noite. Te pedimos tudo e Te agradecemos. No nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém.